Olá, caros alunos dos cursos de licenciatura do Unidom Bosco. A gente vai hoje abrir o nosso debate no nosso podcast com uma convidada muito especial, a professora Maria Luísa Tavares Ferreira, que vai conversar um pouquinho com a gente a respeito de metodologias, abordagens, possibilidades de trabalho com temas diversos aí da história do Brasil em sala de aula no ensino básico. Então, essa é a nossa discussão de hoje. Além disso, queria dar boas-vindas, então, aos meus alunos e colegas que também assistem o nosso podcast e também dizer que esse podcast é uma maneira da gente dialogar um pouquinho com a prática mesmo de sala de aula. Ela aborda um tema que é para a licenciatura em História, mas de determinada maneira abre ali possibilidades também interessantes de discussão e de ver esse cenário da prática de sala de aula para os nossos outros cursos das licenciaturas, como, por exemplo, pedagogia, geografia, letras, sociologia, filosofia, né, todas essas formações na grande área da educação e também que tangenciam ali as humanidades, o são das humanidades. Né? Então, vou apresentar a professora Maria Luísa. A professora Maria Luísa é formada em licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande, tem mestrado também em História pela mesma instituição e trabalha há muitos anos no ensino básico. Não vou entregar a idade da professora, porque também vou me entregar com isso. A professora Maria Luísa fez a graduação comigo há algum tempo, ainda na Universidade Federal de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e é de lá, então, que a gente tem essa relação e discute também, além da nossa amizade, algumas coisas do dia a dia na sala de aula. Quem faz o nosso curso no Unidom Bosco de História deve ter assistido algumas disciplinas feitas pela professora Maria Luísa. Então, professora, bem-vinda. Então, muito obrigada, Gisele, agradeço o convite para fazer esse bate-papo aqui contigo e discutir algumas questões relacionadas ao nosso campo de trabalho, não só a história, mas a sala de aula, principalmente, Sem a sala de aula, a gente não consegue fazer fluir, esse conhecimento que a gente, há tanto tempo, como tu mesmo disse, há tanto tempo a gente tem esse contato, tem esse amor, por esse conhecimento. Então, agradeço, à universidade e a você por ter feito esse convite. Então, a gente meio que conversou um pouquinho antes de montar aqui o podcast para trazer umas coisas que fossem pertinentes, interessantes, temas que a gente acha que valem uma discussão aqui e que, de alguma forma, passam aí também pelos nossos conteúdos, que a gente desenvolve na educação básica e que a gente, de alguma forma, ou estudou ainda de uma maneira mais retrógrada há algum tempo, mas, por outro lado, a gente também teve professores que nos adiantaram soluções e possibilidades de trabalhar com essas questões na sala de aula. O embate da sala de aula depois vai nos dando um certo know-how assim, para a gente começar a trabalhar. Aí a gente pensou em algumas possibilidades de discussão, enfocando, porque não dá para a gente pegar tudo da história, dá para a gente pensar em outros podcasts para isso, mas então a gente resolveu afunilar para pensar Brasil, e aí a gente começou pensando assim, vamos lá no Brasil colônia primeiro, depois pensar uma abordagem do Brasil império, depois pensar uma abordagem do Brasil mais contemporâneo, pelo menos um tema de cada momento da história do Brasil, para a gente discutir algumas questões, E aí a gente pensou nada melhor do que abrir a discussão pensando na carta de achamento, na carta do Pero Vaz de Caminha, carta essa trazida à tona aos historiadores no século XIX, resgatada lá dos baús da Europa, e que é bastante pertinente, justamente porque, a partir da carta do Pero Vaz de Caminha, a gente entende muitas coisas, Os desejos europeus, o imaginário da Europa com relação a esse novo mundo que estava sendo, não sei se é descoberta a palavra, mas aos olhos deles, sim, e que estava se revelando para eles. Então, uma mistura ali do que era de ponta, o mais científico, mais desenvolvido, e, por outro lado, muito desse imaginário ainda do medievo que circulava nas imagens que vão sendo construídas. O contexto ali das grandes navegações, dos desejos de especiarias, riquezas, explorações que estão ali explícitas na carta, Luísa?
Então, não sei se tu queres comentar um pouquinho a respeito aí da carta e umas possíveis abordagens para a gente. Então, Gisele, a carta de Peru Vaz, ela é a certidão de nascimento, né, da nossa história enquanto Brasil português. E, então, a abordagem que eu considero, assim, uma abordagem que tem que traz um entendimento maior aos estudantes, né, é a questão de analisar a própria carta, né, trabalhar com a própria carta em sala de aula. Então, eu acho que, assim, trabalhar com o documento é uma coisa muito significativa para eles, assim, justamente por ser um documento histórico, né, então tem aquele impacto, né, de ter, foi feito em outro momento, é uma prova, digamos assim, né, do passado, uma prova da existência do passado, porque quando a gente trabalha com história, e isso eu falo muito para os meus alunos, assim, quando a gente fala nesse período distante, parece que é uma coisa que está fora de nós, né? Está tão distante, não tem nada a ver conosco. E quando a gente traz o documento e mostra aquilo ali, a gente está dando uma realidade àquilo que está no papel. Então, eu acho que trabalhar com a carta, né, com trechos da carta, é possível trazer à tona diversos temas, né, abordados ali naquela carta. Então, por exemplo, a própria questão da escrita, né, a diferença, né, da escrita que era utilizada na carta, a questão do uso, por exemplo, de algarismos romanos, que é uma coisa que não se usa muito. É um trabalho assim, meio próximo da paleografia, né, que é uma ciência que está muito próxima da história, que nos ajuda muito ali, né, a entender algumas coisas. E como tu mesmo, né, falou ali, a questão dos impactos, né, os impactos da conquista europeia na nossa história e nas populações nativas, ela tá muito clara, eles são muito claros na carta ali, né, quando a gente observa, por exemplo, né, que eles abordam ali a questão da passividade indígena, né, isso mais adiante a gente vai ver como vai ser utilizada, né, essa passividade, né, indígena e como isso vai se perpetuar, essa ideia da passividade vai se perpetuar ao longo da história do Brasil. A questão da religiosidade, né, fica muito clara ali, né, a imposição da religiosidade cristã e que isso vai, né, ser imposto às populações nativas. A própria questão do degredo, né, como é que era utilizada a questão do degredo ali, né, eles mostram muitas vezes na carta o trabalho desses degredados que vieram nas embarcações, a questão da mulher, né, da mulher indígena, o olhar do português sobre a nudez, principalmente sobre a nudez, né, da mulher indígena. Eu acho que tudo isso, assim, são elementos que a gente pode retirar da carta quando a gente senta com o nosso aluno e mostra, e aponta, e mostra o documento e ajuda ele a identificar esses elementos dentro da carta. Acho que é pertinente também considerar a idade, né, do estudante para fazer esse tipo de análise, justamente porque a gramática é um pouco difícil ali, né? Então, dependendo da idade, o professor pode selecionar trechos para trabalhar ou permitir que o aluno mesmo selecione trechos que lhe chamam mais atenção e, a partir daí, puxar as discussões desses assuntos. Eu acho que essa é uma forma boa de abordar a carta, assim, uma forma interessante para eles e que traz à tona elementos, né, significativos dentro daquele documento ali. Eu acho que também, assim, eu queria pensar, né, nesse olhar que a gente pode misturar, né, Luísa? Acho que a carta é um bom momento também para a gente pensar nesses processos que tu já citou aí, a paleografia, mas tantas outras abordagens, ciências, disciplinas, que a gente pode estabelecer um diálogo dependendo exatamente se a idade do nosso aluno, dependendo, né, o ano, a série que ele está, né? Então, no ensino médio, acho que é muito salutar a gente ter uma aproximação ali com a literatura, né, porque ela inaugura justamente, né, a primeira fase dessa literatura que é trazida da Europa para nós, e que nesse primeiro momento é uma literatura que tem muito uma relação com o olhar dos viajantes, né, a respeito desse Brasil, e o olhar, ao mesmo tempo, dos viajantes e dos padres, né, porque a gente tem o Teatro do Anchieta, por exemplo, e etc. Então, a carta ela é uma inauguração desse modelo, né, epistolar, que é a utilização das cartas, das narrativas dos viajantes,
e de um olhar sobre o Brasil. Eu acho que é legal a gente pensar isso, né? Essa construção que tu bem falou de estereótipos, por exemplo, que passam tanto pela nudez indígena, pela passividade indígena, como do exótico, do ultratropical, né? Desse Brasil vendável e impactante para os olhos dos europeus, mas ao mesmo tempo que se transforma, né, num lugar que é um lugar de uso pela abundância, né? E que é uma imagem que ela é construída ao longo dos séculos. Isso a gente pode dizer, né, Luísa? Ficou lá no século XVI? Não ficou no século XVI, né? É uma imagem que a gente vê quando se vendem coisas a respeito do Brasil, também tem isso, mas tem outras coisas, e isso acaba sempre sendo, né, o exótico como uma marca que tem que aparecer a respeito do nosso país, né, Maria Luísa? Assim, nós formos trazer essa discussão para a contemporaneidade, a gente vai pensar na questão, né, que a própria carta traz lá a frase, que aqui se plantando tudo dá, e aí, né, a gente tem sob a nossa terra esse olhar, assim, do estrangeiro, né, aqui se implantando tudo dá, mas nem tudo se dá para fora, né, a gente pensar nas questões econômicas, nas questões políticas, e essa é uma discussão que pode se trazer para a atualidade, assim, né, para a questão da economia, né, da proteção das nossas riquezas, o quanto é importante, né, ter essa negociação, né, os órgãos públicos terem esse olhar sobre as nossas riquezas, que sempre foram objeto de cobiça, né, desde lá da Carta, né, que a narrativa mostra bem ali o interesse dos portugueses nas nossas riquezas e o quanto eles ficaram deslumbrados, como tu mesmo disse, sobre o exótico, né, da nossa terra, e que até hoje traz, né, esse olhar assim europeu sobre uma América exótica, um Brasil exótico. E é interessante também, assim, né, que eu acho que uma outra coisa que a carta nos traz, que eu acho que é legal da gente trabalhar com os alunos também, é quebrar aquela velha ideia que ainda tem gente que mantém de que a gente teve um desvio de rota sem querer, a gente bateu um ventinho e a Cabral se perdeu. Pelo amor de Deus, a gente tinha um dos melhores almirantes, né, da Marinha Portuguesa, a gente estava ali trazendo o melhor escrivão que Portugal tinha, quer dizer, para que diabos o rei ia mandar essa gente tão poderosa para se perder no meio do Atlântico, né? Exatamente, então, é uma tomada de posse de algo que já havia sido negociado lá no Tratado de Tordesilhas, né, em 1494, de uma terra que já se tinha noção há algum tempo, e é efetivamente isso, né? A gente vê Portugal tomando posse de algo que ele achava ser dele, pelo menos pelos tratados de época e etc. Né? Vamos tirar um pouco o olhar dos dias de hoje, naquela época que eles imaginavam. Então é isso, né? Então a carta nos prova, né, por uma narrativa que é muito minuciosa, que mostra todos os interesses da coroa sobre a terra Brasilis, né? Sobre o que eles estavam ali tomando posse. Então dá para a gente, com a própria carta, dizer, como é que tu tens uma criatura que é o melhor escrivão, né, fazendo parte dessa frota do nada, né? Então ele vem justamente para dizer para Portugal o que a gente tem. Então a carta também é isso, né? Nos ajuda a dizer, não havia uma não intenção, ao contrário, tinha muita intenção a chegada aqui, né? O Tratado de Tordesilhas, ele é a prova concreta, né, Gisele, da sapiência que eles tinham da existência dessa terra, né? Porque jamais iriam fazer um acordo dividindo uma terra que não existe, dividindo o possível, talvez, o talvez, né? Então a gente já sabe disso, né? Que esse é o tal dos mitos históricos, né? Que foram se passando, né? Dentro da história tradicional, mais conservadora, tem que ser quebrados, né? Tem que ser mostrados, né? Onde estão esses erros, né? Do nosso passado, e tem que ser revisto, tem que ser reconstruído, tem que ser reescrito, né? Eu acho que é isso. A carta vai te dando várias possibilidades de diálogo, a imagem indígena, a imagem do Brasil, a ideia da descoberta do Brasil e tantas outras questões que a carta pode nos ajudar. Então, acho que a Luísa foi muito feliz de dizer, né, gente, que o documento, tu trabalhares com um documento enquanto um professor de história, te dá um outro olhar, né? Aquele aluno que vai tomar, né, vai tomar posse de um tipo de documento, ou vai
lidar com o documento, vai conhecer como é que o historiador vai a uma fonte, que perguntas que a gente faz a uma fonte histórica para responder determinadas questões que a gente propõe ali de estudar, né? Para estudar, né? Acho que é isso. E aí, assim, pode completar, Luísa. Não, segue aí. Então, daí a gente tinha pensado também em abordar alguns temas, assim, um outro tema que a gente acha legal, que é a construção do mito do bandeirante, né? Quando é que a gente vê nascer a ideia do bandeirante aguerrido, destemido, o grande herói nacional que avança território adentro e faz 200.000 conquistas. Então, é óbvio, né? Há uma parcela, é claro, de heroísmo, mas há uma parcela outra de interesses e banditismo, né? Então, tem essas coisas meio mescladas. Não é ruim a gente falar do quanto foi bom o movimento bandeirante. Vale também, mas não vale a gente dourar a pílula, né? Mostrar só coisas boas e não identificar, por exemplo, né, Domingos Jorge Velho destruindo o Quilombo dos Palmares, né? E não falar de tantas outras atrocidades que vieram junto também com as conquistas, né, Maria Luísa? Então, né, Gisele, o movimento bandeirante, como tu bem disse, claro, obviamente que nós não vamos aqui nos atrever a dizer que o movimento bandeirante ele não teve um significado muito importante para a nossa história, né, para a construção do nosso território. E a gente também tem que pensar sempre na questão do contexto, né? Era um contexto em que esses homens realmente eles eram desbravadores, eles eram aventureiros, a gente pode dizer, inclusive, que eles eram muito corajosos, né? Porque eles exploravam lugares desconhecidos, eles se atiravam no desconhecido, né? Então, eu penso que isso aí é importante destacar, é importante a gente entender que os bandeirantes tiveram esse papel realmente de abrir os caminhos dentro do território. Mas, aí, por outro lado, nós temos que pensar sobre o que eles passaram para abrir esses caminhos, né? Então, aí entra a questão da violência, né, utilizada principalmente, né, com as populações locais para alcançar o intuito, seja fosse a bandeira de apresamento ou as bandeiras de prospecção, de contrato, independente, né, do objetivo daquele grupo, mas a violência ela estava por trás das suas ações e era uma violência instituída, né, estava institucionalizada, era aceitável utilizar esses atos de violência para fazer esse desbravamento, era uma coisa que, digamos assim, para a época necessária, né, se via como necessária. Então, Pode falar. Termina. Então, dentro do movimento bandeirante, eu também penso na questão metodológica. Eu acho que trabalhar com monumentos, né? Os monumentos construídos no Brasil em homenagem a esses bandeirantes, eles levantam uma boa discussão, né? O porquê que existem esses monumentos e o que a gente tem que pensar em relação a eles hoje, né? As discussões históricas hoje elas têm um outro olhar em relação aos bandeirantes do que na época em que esses monumentos foram construídos. Então, eu acho que é bom a gente, né, pensar, porque isso tem a ver muito com a ascensão de São Paulo como um estado que vai enriquecer, né? Quando o movimento bandeirante acontece, lá nos séculos, final do 16, 17, principalmente no 17, São Paulo não passava de uma vila, né? São Paulo de Piratininga, uma vilinha pequena, insignificante, de muita gente mestiça, muito pobre. Então, salvo alguns portugueses mais aventureiros que tinham um pouco mais de condições financeiras e que vão ser exatamente esses capitães da tropa, né? Os demais, a grande parcela da população dali de São Paulo era realmente uma mistura de indígena, né? Os caboclos de indígena com branco, né? Eles falavam em São Paulo nem o português, né? Falavam o que a gente define como língua geral, que depois no 18 foi proibida, né, no final da segunda metade do século XVIII, foi proibida no Brasil. Então, quando há esse movimento, São Paulo precisa, né, aquela vila, extrapolar os seus limites por uma questão de sobrevivência.
Então, eles vão fazer, como a Luísa mencionou, essas, né, entradas no interior do Brasil, à procura, né, das vários tipos de bandeira, as bandeiras de contrato, as bandeiras de caça ao índio, as bandeiras de procura de ouro e etc. E aí eles são, no processo de expansão territorial brasileira, dos 5 componentes da expansão, eles são os principais responsáveis por esse processo, né? Junto ali com Gado, Drogas do Sertão, União Ibérica, Tratados de Limite, o movimento bandeirante, ele é o que mais extrapola os limites do Brasil. Mas voltando ao que eu estava dizendo, então no século XX, quando São Paulo dá o grande upgrade, que se torna, né, um estado, já estado, né, rico por causa do café, eles vão criar uma identidade dessa São Paulo desenvolvida, resgatar a sua história, e aí vão desenvolver o mito do bandeirante, né? E nesse mito do bandeirante, construído ali nos anos 20, 30, 40, dessa São Paulo em upgrade, né, Maria Luísa? Aí a gente vai ver que eles vão apresentando um modelo sem problemas, né? Tanto é que as principais avenidas, a Raposo Tavares, né? Fora os monumentos que a Luísa bem falou, eles valem, mas eles precisam ser questionados pela sua validade, porque eles estão lá frutos de um determinado momento que apenas exaltava. Eu não sei se é demolindo os movimentos, mas é questionando o valor e o momento ali da construção desses monumentos, né? Por que eles estão ali e qual é o papel que eles tinham num determinado momento, né, Maria Luísa? Não, eu concordo. Eu acho que não, em nenhum momento é válido, né, destruir um monumento, porque aquele monumento ele faz parte, a construção desses monumentos, eles fazem parte da nossa história. Né? Então, isso não. A questão é problematizar a existência deles, né? Eles estão ali. E por que eles foram construídos daquela forma, naquele lugar? Né? Qual era a intencionalidade da construção daquele monumento naquele momento? E por que hoje, né, nós estamos questionando essa intencionalidade? Né? Porque hoje a gente tem um outro olhar sobre o nosso passado, sobre a nossa história. Então é isso. Assim, eu acho que o monumento ele é um documento histórico, né? Ele é um documento. Claro. Ele não pode ser, pode ser alguma destruído, mas ele pode ser questionado, com certeza, problematizado. E eu acho que trabalhar com esses monumentos, e hoje as tecnologias nos permitem, mesmo estando longe, né, dos monumentos, as tecnologias nos permitem chegar até eles, né? O Google Maps está aí para isso, para a gente, né, poder acessar e ver e fazer esse questionamento. Até a própria figura do bandeirante, né, nesses documentos, assim, aquela figura heróica, aquela figura bonita que a gente sabe que não reflete a realidade da época, né, muito bem vestidos, muito bem trajados, e a gente sabe que não era bem assim, né, naquele momento. Então, tem isso, se questionar tudo isso, essa pose que é mostrada, que o bandeirante é mostrado naquelas estátuas ali, né, que tem como intencionalidade. Eu acho que é isso, tá, Luísa, usar como suporte, assim, para tu trabalhar os monumentos, usar recursos tecnológicos, como o Google Maps, utilizar, por exemplo, também fragmentos de filme, aquela minissérie A Muralha, o início dela, o primeiro capítulo da Muralha, é espetacular, né? Porque a Muralha é justamente a subida da Serra do Mar, né, dali do Porto de Santos a São Paulo de Piratininga, lá no topo. E aí vai mostrando que já existiam os bandeirantes naquela região à procura do ouro de aluvião, dos rios, né? Então, se tu conseguires passar para um aluno, né, gente, um pedaço, só a primeira parte da série, o primeiro capítulo já te apresenta esse mundo do que era São Paulo, a vila de São Paulo, no século XVII, ali, não lembro bem a data, mas ali eu acho que é século XVII, né? Que eu acho que é isso. Então, trabalhar com os monumentos, trabalhar com essas imagens, né? Pensar o que era a importância do Quilombo dos Palmares, do que era o movimento, né, dos negros fugitivos naquele momento, e o quanto os bandeirantes receberam para fazer a demolição desses quilombos, né? O que esses homens significavam também negativamente num processo que era libertário para os negros, né? Eu li um livro para minha tese de doutorado, que é um livro escrito por uma antropóloga, mas é um livro de ficção histórica, né? Que é a Maria José Silveira, e que chama-se Guerra no Coração do Cerrado, e conta a história de uma índia caiapó, que é a personagem-chave do romance,
mas para além disso é a conquista da região que corresponde hoje a Goiás, Goiás Velho, Tocantins e etc., e o extermínio dos indígenas feito pela chegada dos bandeirantes na região, né? Que é essa região aí. Então, acho que é isso, é pensar em outras possibilidades. A ficção histórica como uma releitura de determinados fatos históricos também, né, Maria Luísa? Tu sabes que agora essa tua fala aqui também me trouxe um alerta, assim, da questão. Eu sempre gosto de buscar apontar para os meus alunos, trazer um pouco essas discussões históricas para o contemporâneo, né? E aí, dessa discussão dos bandeirantes, a gente pode trabalhar um pouquinho com eles a questão das discussões em relação à demarcação de terras indígenas, né? Que é um assunto que está aí, assim, né, borbulhando. A questão do marco temporal é uma discussão muito atual, então a gente consegue fazer, porque muitas vezes isso deve acontecer contigo, acho que acontece com todo professor de história, né? Sempre vai ter um aluno que te pergunta, para que eu vou estudar história? Ou, né, aquele aluno que te diz, que gosta de passar de museu, e aí tu consegue, né, nesses momentos em que tu traz essas discussões para a atualidade, mostrar o porquê que é importante a gente estudar história, né, o porquê que em que momento a gente consegue fazer essa relação entre o passado e o presente, né, e mostrar, olha, lá no passado aconteceu isso, então hoje a gente tem, né, esse tipo de situação que é um reflexo do que aconteceu lá no passado. Então, agora, tu falando aí da questão da destruição, né, dos quilombos e a questão da posse da terra, né, veio essa questão da demarcação de terras, o quanto é importante também conversar e discutir e refletir isso com os alunos. Porque eles subiram até lá em busca de ouro, daí não acharam em grande abundância nessa região específica, né? E eles foram fazendo outras coisas, levando gado para lá, né? Daí se apropriando das terras indígenas para a criação do gado e outras tantas coisas, né? Eu estava aqui olhando para o celular, porque eu estava procurando, assim, que eu tinha deixado separadinho, um texto que eu queria indicar, que antigamente tinha uma revista que chamava História, que era da Biblioteca Nacional, ela não existe mais, mas ela tinha reportagens, trabalhos de pesquisa, de resultado de pesquisa de vários pesquisadores das universidades brasileiras e do Museu Nacional, também do Rio de Janeiro, e da Biblioteca Nacional, e etc. E uma das capas, vocês não vão conseguir enxergar aqui, acho que não, dananã, mas uma das capas era essa. Eu vou te dizer, né, que eu tenho várias dessas. Eu adoro. E se chama Bandeirantes, o Outro Lado do Mito. É um texto da Glória Koch, que vocês conseguem achar na internet, que é muito 10, e que vai falar sobre isso que a Luísa falou também, das roupas, do que eles comiam, como é que eles sobreviviam, né? Então, o início já fala dessa discussão que eu comentei com vocês. Só um trechinho, diz assim, ó, antes de virar herói, invenção da elite no início da República, para enaltecer a capacidade de liderança dos paulistas, o bandeirante foi o protagonista de uma colonização árdua e violenta, que durante mais de 2 séculos desenvolveu uma cultura própria, distante dos padrões europeus. E aí vai contar tudo que eles comiam, né? Aquele bicho da madeira, que é aquela coisa gosmenta para sobreviver, raízes, tubérculos, né? Um monte de coisa, né? Para sobreviver. Então, isso os alunos, inclusive, curtem, né, Luísa? Porque bate ali nas curiosidades do que eles comiam, como é que eles viviam, né? Teve um grupo que ela conta aqui que se perdeu, não me lembro mais a bandeira de quem era, né? Mas era de um capitão X lá. A bandeira se perdeu e não conseguia voltar, e ficou um tempo, aí foi atacada por indígenas, aí depois não sei o que aconteceu, ela vai narrando que eles comeram o cavalo que eles tinham. Né? E aí eles foram tentando sobreviver. Então é uma narrativa bem interessante. Vai assim, ao encontro daquilo que a gente falou. Né? Eles também se arriscaram, eles também precisavam, né? Eles também foram valentes, né? Mas aí tu tens um outro lado da moeda, que tem alguém que pagou um preço por isso também, né? Acho que é essa que é a questão. A gente não pode pensar historicamente em vilões e bandidos, em mocinhos, heróis e mocinhos, né, e vilões. A gente tem que sempre pensar a questão do momento, daquele momento histórico, né, o que se passava ali, né, e ter esse olhar, né, de pensar que existe sempre o outro lado,
né? E não acobertar ou não... Violentos foram, bandidos também foram, assassinos também. Mas aí Sim, também tem não, muitas outras pontos para ver, né? a gente não pode ser assim, o objetivo, né? Ah, foram bandidos. Bom, mas aí a gente tem um contexto, né? A gente tem um contexto da época. A questão da violência era institucionalizada. Então, naquele momento, a violência era naturalizada. Era normal a violência contra o negro, era Horrível. normal a violência contra o índio. Hoje a gente tem essa... A gente identifica isso como horrível, né? Mas lá no século XV, no século XVI, eles não tinham esse olhar de que Afinal, o como olhar, horrível. né, era o índio nem a gente, né? O horror Sim, é esse, exatamente. Se a gente for ver os escritos, é isso aí, não era nem gente, exatamente. horrível. Eu acho que a gente vai dar um duplo twist carpado e vai cair no século XX, né? Depois, se sobrar tempo, a gente comenta de outras coisas. Mas eu quero muito dar uma cutucada em ti para tu falar aí o que a gente poderia falar do nosso conterrâneo, né? Nosso presidente por 15 anos e vai e volta mais um tempo, o Getúlio Vargas, né? A gente poderia trabalhar, por exemplo, um governo que teve uma faceta ao mesmo tempo popular e, ao mesmo tempo, a gente também teve uma cruel ditadura, né, que é a ditadura varguista, a ditadura do Estado Novo, de 37 a 45. O que desse momento aí, por exemplo, dos governos Vargas, seja de 30 a 45, seja retomada na década de 50, tu achas que a gente poderia pensar aí para discutir e dar pistas de um trabalho legal em sala de aula? Então, Gisele, eu sempre costumo dizer para os meus alunos assim, que Getúlio Vargas é uma figura polêmica, né? Muitos o amam e muitos o odeiam, né? Então, a gente tem que fazer essa análise do porquê que muitos o amam e porquê que muitos o odeiam. O que teve nesses governos, né, Vargas, que deixaram essa marca do amor ou ódio? Então, eu penso que é sempre importante analisar os avanços, né, que o governo Vargas teve e os retrocessos que o governo Vargas trouxe, né, porque o Vargas, ele realmente era polêmico, e ele era um político que tinha um jogo de cintura, né, ele ia do pai dos pobres ao... A mãe dos ricos. A mãe dos ricos, exatamente. Então, ele fazia esse... Né, ele circulava muito bem em todas as camadas sociais durante um bom tempo, né, até se desgastar politicamente, né, e levar lá o suicídio dele mais lá adiante. Mas eu acho que a questão de pensar os avanços dos retrocessos é uma forma bem importante de trabalhar o governo Vargas, para que o estudante ele possa fazer essa análise assim que um governo, como a gente falou antes do Bandeirantes, não é só ruim, não é só bom, mas a gente tem que ver aonde ele avança e se os seus avanços foram mais significativos que os seus retrocessos. Eu acho que isso vale para qualquer governo e principalmente para o governo Vargas. Então, a gente tem algumas coisas, por exemplo, no governo Vargas que a gente não pode deixar de falar, é a CLT, né? Né? Apesar dos retrocessos que vieram acompanhando a CLT, que a gente sabe, né? A exclusão dos trabalhadores rurais, né? A proibição da greve, a questão dos sindicatos. Então, é o avanço, a CLT foi o avanço. E aí, do lado do avanço, a gente tem um retrocesso. E eu acho que aí é importante discutir isso na sala de aula para que os alunos consigam ter esse entendimento, assim, né? Que muitas vezes a gente vê, né, na televisão, ou, né, acompanha as questões políticas do nosso país e aí a gente vê um lado, né? A gente tem que ver o outro lado. Então, quando a gente fica só com uma opinião, a gente não consegue ter esse entendimento, assim, embora a gente saiba que historicamente a gente precisa ter um certo afastamento, né, do acontecimento para que a gente possa analisar de uma forma neutra, não, porque não existe isso, né, mas que a gente consiga analisar de uma forma mais objetiva, digamos assim. E a CLT, acho que é bem legal esse ponto que tu levantou, né? Porque faz parte também das discussões atuais, né? Do calor da hora também, né? Dos direitos dos trabalhadores, das conquistas dos trabalhadores, né? Desse movimento todo de perdas que a gente tem tido com relação a direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que ela vale também para a gente pensar o que se conquistou lá, né, na década de 40 e o que a gente acabou perdendo, né,
nas mudanças últimas que a gente teve. Então, é isso, né? Nesse documento tem o ônus e o bônus, mas também tem muito bônus que está sendo perdido contemporaneamente, eu diria, né? A criação das estatais, né? A criação das estatais também, que se a gente for pensar hoje, né, toda a política que se tem aí da neoliberal em relação às privatizações, né, a Vargas teve um mérito muito grande de ter criado algumas empresas muito importantes, algumas empresas estatais muito importantes, que foram se perderam, né, ao longo do tempo. Por que foram se perdendo? O que se teve, né, na política do nosso país, na própria política do Vargas, que acabou enfraquecendo algumas dessas estatais. Então acho que isso também é importante pensar em relação ao governo Vargas, a questão da regulamentação do voto feminino, né? Acho que é importante também. Super, né? A ideia do blindagem feminino, como é que a gente conquista isso, né? Em alguns lugares que já existia, e aí como é que Vargas abre, né, isso justamente na década de 30 ainda, possibilitando o voto feminino, é fundamental. Acho que é uma discussão bem legal que tem que vir à tona também. Acho que, bom, Vargas realmente é muito pano para manga, porque tu tens, assim, a passagem do Vargas de um namoro com os regimes totalitários europeus, explícito, né? O cara vai lá e dá de bandeja para Hitler, né? A Olga Benário, né? A mulher do Prestes, e aí, ao mesmo tempo, é engraçado, porque, ao mesmo tempo, tu tens um movimento no Brasil de característica totalitária, também fascista, lá do Plínio Salgado, né? E aí, aqui no Brasil, ele não se aproxima, né, do verde amarelismo, do Plínio Salgado e do... Esqueci o nome agora, daqui a pouco me lembro. E aí, ao mesmo tempo, tu tens, né, essa... a aproximação do que está rolando na Europa com as potências do eixo, mas aqui no Brasil isso não é tão explícito. É nas atitudes dele, mas ele não efetiva, ele não traz para o governo dele, por exemplo, lembrei, os integralistas. Ele não traz para o governo dele nunca os integralistas, longe disso. E, ao mesmo tempo, tu sabe que existe a força do Partido Nazista Alemão aqui e que ele fecha os olhos, né, para espionagem, para um monte de coisas, até ele entrar ao lado dos aliados na guerra. Até ali, várias coisas acontecem no Brasil e o Vargas sabia. E ele sabia porque a polícia varguista sabia, né? Então, a gente vê esse jogo do Vargas, que é uma coisa legal da gente trabalhar também, a espionagem no Brasil, a presença dos alemães aqui, né? Ao mesmo tempo, o governo que não permitia depois, né, que os judeus entrassem no Brasil durante a guerra, né, chegou a dar várias negativas. Os que entraram foi porque gente de coragem e peito colocou por baixo dos panos, né? A prova disso é o próprio Guimarães Rosa, né, um dos grandes escritores brasileiros, né, que estava lá morando na época na Alemanha, e a mulher dele, a esposa dele, foi uma das que mais fez esse jogo. Então, tem tanta coisa para a gente abordar, né, Luísa, do Vargas. A questão da censura, né? A censura e a propaganda governamental, né? O quanto isso foi utilizado, como tu mesma falou, a semelhança, né, com os governos totalitários da Europa, a questão da propaganda governamental, né? O quanto isso era forte no governo Vargas, né? O quanto era lá Vargas, as imagens de Vargas ali abraçando as criancinhas, apertando a mão do trabalhador, né? O quanto isso era vinculado nos meios de comunicação da época, né? Para fortalecer a imagem do Vargas, e a censura, né? A censura que, né? Tantas pessoas hoje, hora, né? Desfile, comício, né? Sim, isso era assim. Aí é a criação do mito do Vargas, né? Do homem do povo, do homem que está ali, né? Junto, batendo nas costas do trabalhador, né? Eu acho muito legal também, né? Que eu acho que os alunos, assim, que é num momento tão agora da nossa tecnologia, que está tudo aqui na nossa mão, vou lá e mas aquele momento é o momento da era do rádio, né? Então, penso que era para uma pessoa ligar o rádio, né? Uma mulher lá de casa, uma dona de casa, e o presidente está lá falando no ouvido dela. Era o repórter Esso, a voz do presidente, né? Então, ele usava muito bem disso, né? Ele tinha uma boa retórica, né? E sabia como chegar. E aí, então, aí nós temos aí a questão
da propaganda governamental, né? E junto com isso, caminhando ao lado disso, a censura. Né? A censura nos próprios meios de comunicação, a censura nos jornais, a perseguição, né? aos jornais, a destruição de jornais, né? Para que não se vinculasse nada além daquilo que a propaganda governamental e o seu departamento de propaganda autorizasse. E aí, depois, quando ele se aproxima dos Estados Unidos, né? O ufanismo a respeito do Brasil, né? A venda da imagem do exótico de novo, tá aí, ó. Lá, Carmen Miranda, os balagandãs, as frutas, o tropical, tudo lá de novo apresentado, né? Naquela política de boa vizinhança. E aí se cria essa imagem do Brasil malandrão, né? Na própria figura do Zé Carioca, que o Walt Disney fez. O Zé Carioca é algo, né? O Zé Carioca é... Eu curto isso, da gente pensar e trabalhar com os alunos, né, Luísa? Eu acho que tu trabalha também, eu também trabalho a Aquarela do Brasil, para mostrar o ufanismo gigantesco, que é uma música que eu vou confessar, eu acho linda, né? Mas aí tu pensa que tem que também trabalhar outras coisas em cima dessa própria música, né? De que nem tudo são flores, né? Então, pensar imagens da Carmen Miranda, a criação do Zé Carioca, isso é muito legal de trabalhar com os alunos, né, Maria Luísa? A questão da arte, né? A arte, ela aponta muito isso, assim, são as ideologias, são os estereótipos criados que na arte ficam, né, explícitos ali. O cinema, ele trouxe muito isso, né, de montar um estereótipo para determinadas nacionalidades, e o Brasil, né, ficou muito claro ali. O próprio Estados Unidos sempre usou muito a questão do estereótipo, né, do super-homem americano, né, o Capitão América, o homem americano, né, forte, corajoso, bravo, destemido, né? E sim, no cinema sempre vinculou muito isso, né? E o próprio Graciliano Ramos também, na experiência que o Graciliano teve, né, de ter sido preso, acusado de ser comunista. Eu acho que é legal pensar a literatura nesse sentido, né? Então, a experiência dele toda colocada depois, né, na literatura, num romance que conta as experiências, né, que é Memórias do Cárcere. Então, acho que dá para a gente pensar vários diálogos para fazer uma aula interessante, né? Trabalhar com cinema, trabalhar com literatura, trabalhar com imagens, música, né? Que eu acho que e que a gente pode fazer, que é um movimento que eu acho que é legal, que é isso que a Luísa falou, que é trabalhar fontes de época, então isso é da época, e trabalhar o olhar também da arte hoje, como filmes de hoje em dia, visando aquele momento, né? O próprio filme Getúlio, o próprio filme Olga, né? Então, são obras de hoje olhando o passado, mas dá para a gente trabalhar obras daquele momento como uma fonte possível também, né, Maria Luísa? Sim. A gente tem alguma produção aqui no Brasil muito interessante, assim, para trabalhar alguns momentos da história do Brasil, assim, bem legais. Eu, particularmente, gosto muito do filme Olga. Claro, a gente sabe que tem toda uma romantização, né, ali, tem, né, até porque o cinema tem que ter isso, né, mas eu acho que o filme em si, assim, eu gosto muito, eu acho que ele traz muitos elementos bons de serem discutidos, de serem trabalhados, não só em relação ao governo Vargas, mas em relação aos próprios regimes totalitários europeus, né, questão dos campos de concentração. Eu acho que ali a gente consegue puxar um monte de coisas, assim, importantes, e que culminam ali com o próprio governo Vargas. Então, eu acho que é isso, acho que é usar como recurso na sala de aula, né? Então, não só documentos de época que são fundamentais, então tomar como referência músicas do Ari Barroso, tomar como referência fragmentos de textos da época, cartas e documentos de época, tomar como referência a própria criação do Walt Disney, filmes sobre isso que tem também, né, imagens do Walt Disney no Brasil, o Brasil indo para a Segunda Guerra Mundial. Acho que é legal isso também, que é bem na época do Vargas. O que é a FAB e a FEB, por exemplo, né, para o Brasil, naquele momento. Então, tem muita coisa legal para a gente pensar a figura do Getúlio Vargas, né? E não só do período esse, mas do período depois, né? Que eu confesso que eu fico tão em dúvidas, assim, dessa coisa de amor e ódio pelo Getúlio. Minha avó adorava o Getúlio como boa gaúcha, né? Aquelas coisas, né? Uma operária, minha avó, né? Que deve ter sido explorada e reexplorada, mas adorava o Getúlio, né? Achava ele realmente aquela figura do Deus o livre falar mal do Getulinho,
E tem um trabalho agora muito interessante, vários volumes, inclusive, que falam a respeito da vida, uma biografia a respeito do Getúlio, que saiu não faz muito tempo, que é maravilhoso também, eu esqueci o nome do autor, mas é isso, então tem muita coisa legal e que faz com que a gente crie, né, possibilidades de imaginar coisas interessantes e menos, né? Eu vou confessar que quando eu vi o filme Getúlio no cinema, quando saiu há alguns anos, e quando o Getúlio se suicida, eu chorei. Então, eu acho que é isso, né? Tem isso dos dois lados da figura do Getúlio, né? Como eu comecei a minha fala aqui contigo, né? Realmente, isso eu procuro sempre apontar para os estudantes. Getúlio Vargas sempre foi, né? Foi uma figura polêmica e ele saiu da vida para entrar na história com essa intenção de deixar essa polêmica no ar aí. Né? Nós estamos hoje em 2023, né? Quantos anos depois da morte dele, e estamos ainda discutindo Vargas e ainda com essa dificuldade, né? De não digo classificar, mas né, de tomar um posicionamento, assim, eu já tive alunos que me perguntaram, tá, e aí, professora, Getúlio Vargas era boa ou era ruim? Né? Porque às vezes eles têm uma necessidade de classificar, mas eu acho que não é o caso de classificar, mas de compreender um Getúlio da sua época, né? Tu te lembras, assim, só para a gente ir encerrando, né? A gente teve uma colega que o avô foi colocado num naviozinho, o avô era comunista, né? E foi colocado num naviozinho na época do Getúlio pela polícia getulista, porque foi taxado de comunista e desapareceu, forever, né? Então, acho que é isso, né, para a gente pensar em vários lados, né, dessa figura aqui. Quando a gente a questão do avanço do retrocesso e eu pensar, Vargas teve o mérito ali de organizar, né, a CLT, ele teve o mérito ali de, né, não regulamentar, vamos dizer assim, o voto feminino, ok, mas o Vargas ele colocou brasileiro dentro de campos de concentração, entendeu? Então, né, peraí, então vamos dar uma pausa. É como a questão do Bandeirante, né? Ele, né, vamos pensar nele na época, vamos, foi bandido? Foi. Né? Teve mérito? Teve desmérito? Teve, né? Então, isso é o legal da história, assim, e daí o fato da história não ser uma ciência exata, exatamente por isso, porque ela nos abre essa possibilidade de discussão e de rever conceitos, de repensar, né, momentos e de reconstruir conceitos, né? Eu acho que é isso, e de todas essas áreas que tu citou lá no início, né? A filosofia, a geografia, a sociologia, a história, né? Tudo isso, assim, junto, né? Nos possibilitam esse repensar o nosso passado, repensar o nosso passado para a gente compreender o nosso presente, né? Fazer essa relação entre o lá e cá, que muitas vezes é bem difícil, né? Principalmente quando a gente vive tempos difíceis, né? Quando a nossa atualidade está mais difícil, fica muito mais complicado a gente fazer essa relação lá com o passado. Eu acho que é isso. A gente não conseguiu falar tudo que a gente queria, mas a gente falou algumas coisas, algumas pistas, né? Dá para a gente pensar em tantas coisas para a história do Brasil e para todas as outras períodos da história, né? Então, vocês vejam que cada evento histórico, cada fato, né? Ele, por si só, isolado, não diz nada, mas quando a gente estabelece as várias conexões com o próprio tempo histórico dele e com tantas outras possibilidades de leitura, ele se abre para a gente olhar ele com um olhar mais crítico, para um olhar mais compreensível dessas questões todas, né? Então, tem muitas outras questões. Eu queria muito ter discutido hoje, fica para um outro podcast, o século XIX, a segunda metade do século XIX, que é, para mim, o período da história que eu mais amo para estudar a história do Brasil, a Maria Luísa sabe, né? Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado em História, era em cima disso. Quando eu fiz a minha tese de doutorado em ficção histórica, em letras, era em cima do século XIX também. Então, é um século que me atrai, principalmente a segunda metade. Tem tanta coisa para a gente trabalhar, principalmente as leis abolicionistas, os direitos dos negros no Brasil, as conquistas, a própria Guerra do Paraguai, polêmica até dizer chega, né? Então, a gente sai, estamos finalizando aqui, vou deixar a palavra para a Maria Luísa, mas a gente sai de um olhar da história super factual, super só de decorar datas, para uma possibilidade imensa que cada um dos processos
e dos fatos que não são vistos mais de maneira isolada e simplista, né, numa básica decoreba, podem ser trabalhados em sala de aula. É muita coisa interessante, muita coisa legal. A gente sai de um lugar, né, Maria Luísa, que lá nos anos 90, quando a gente fez graduação, ainda existiam professores que faziam a gente decorar quem era o corneteiro que tocava na guerra, não sei o quê, né? Então, e vai para outras coisas muito... Corneteiro Lopes. Corneteiro Lopes. E abre para outras possibilidades, né? Muito interessantes. Eu acho que é isso, né, Maria Luísa? A palavra é tua para finalização. Então tá, Gisele, assim, esse podcast ele se destina então a estudantes, né, dos cursos de licenciatura. Então eu gostaria de parabenizá-los, né, pela coragem de encarar, né, essa profissão, né, que é uma profissão assim, que tem muito mérito, né? Eu tenho aí uma caminhada bastante grande como docente e fico muito feliz de estar falando, né, para futuros docentes, alguns inclusive já devem, né, atuar na área. Dizer que, assim, todas essas discussões que eu e a professora Gisele trouxemos agora, elas são possíveis, né, de serem feitas em sala de aula. Claro que, assim, a história, ela, infelizmente, né, no nosso país, ela não tem o valor que deveria ter dentro dos espaços escolares, porque a gente sempre tem uma carga horária pequena, né? A minha grande briga ao longo de todos esses anos que eu estou dentro das escolas sempre foi essa, né? Eu nunca consigo dar conta de tudo aquilo que eu queria falar, que eu queria discutir, né, com os meus alunos, porque o tempo sempre é curto, mas, né, vocês com o tempo vão conseguir ir, né, priorizando aquilo que é mais importante, né, dentro né, dos anos que vocês vão trabalhando, e eu gostaria de agradecer, né, novamente a professora por esse bate-papo, assim, que eu gostei bastante, né, fiquei bem satisfeita com o resultado, conversando bastante coisa. Eu sempre aprendo muito com a professora Gisele, né? Uma professora assim, que tem um mérito muito grande, né? Uma pessoa extremamente inteligente, com bastante conhecimento. Então, muito obrigado mesmo por ter me dado essa oportunidade de fazer essa conversa. E espero que eu tenha contemplado, né, neste momento, os assuntos que a gente optou por discutir hoje. Luísa, queria agradecer muito, poder sempre contar contigo para as disciplinas, para esse podcast, para os que virão. Tenho certeza que os nossos alunos gostaram do nosso bate-papo. São algumas pistas, não são soluções, é um jeito e algumas abordagens possíveis para vocês olharem algumas coisas em sala de aula e entender que história é um mundo, e é um mundo bom. Quando a gente sabe um pouco de história, acho que abre assim, umas possibilidades várias de entender a vida da gente, a vida presente, né? Mais uma vez, muito obrigada por essas e por todas as outras empreitadas juntas. Alunos, até uma próxima oportunidade. Abraço para vocês. Tchauzinho, pessoal.